Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e nesta tarde nós estamos recebendo uma pessoa muito especial que é o novo colunista aqui da Total News. Quem é? Gustavo Vicente. Ele atua como consultor na área de marketing e comunicação, é jornalista, pós-graduando em marketing pela USP e proprietário da agência de marketing GV Agromarketing. Ele tem como objetivo auxiliar produtores rurais e empresas do agro a divulgarem o seu trabalho na internet. Então, bem-vindo, Gustavo. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todo o espectador que está acompanhando essa entrevista. Sinto muito feliz de estar aqui com vocês. De fato, vocês nos acolheram muito bem, né? Acolheram nossa solução de trabalho com o digital para o agronegócio, que é o que nós buscamos desde o início. E, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo aqui junto contigo. Tenho certeza que nós vamos falar de muitos assuntos que interessam a você, produtor rural. Bom, e você que já é de casa, né? Jornalista, trabalha com marketing também, então assim, já tá à vontade. Mas assim, Gustavo, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é o Gustavo? Quem é o Gustavo Vicente? Qual foi sua trajetória aí? Jornalismo, marketing, até entrar no universo do agro, da tecnologia. Da onde surgiu? Da onde surgiu? Conta Maravilha. pra gente. Com certeza. Bom, eu sou jornalista, né, como você disse, e o que mais me chamou sempre a atenção, né, no início da minha carreira foi a parte política. Então eu comecei a trabalhar com política, mas coincidentemente trabalhei com política com na época um parlamentar do agro. E fiquei lá por muito tempo com ele, mais de 10 anos, a gente trabalhando junto. E aí decidi abrir meu próprio negócio, assim como qualquer pessoa sonha na vida, né? A gente quer empreender, montar seu próprio negócio, construir mesmo o seu nome, o seu legado, né? Entregar o mesmo serviço de qualidade, entregar aquilo que você acredita. Então foi quando eu pedi para sair do meu trabalho e comecei a empreender na área de marketing. Foi quanto tempo isso? Olha, vamos trabalhar aí como mas hoje já estou como empreendedor desde 2023, então a gente está falando aí de 2 anos atuando. Ou seja, Sebrae já sobrevivia aqueles 2 primeiros anos ali que as empresas normalmente fecham, a gente já conseguiu estar muito mais avançado dentro desse cenário de empreendedorismo. Eu me entendo que eu sou um empreendedor muito mais capacitado de quando eu comecei. E claro que a gente vai percebendo as necessidades de mercado. Então, quando eu abri a empresa, na época, eu abri uma agência de marketing, uma agência 360. Nós atendíamos vários setores e vários segmentos. Mas eu entendi que eu precisava resgatar tudo aquilo que eu trabalhava, né, que eu trabalhei durante o tempo. Então, eu falei assim, cara, eu preciso resgatar todo esse conhecimento de 10 anos caminhando junto da pauta do agro. Então, eu ia no Acresul, ia na FamaSul, participava das discussões em prol do setor. Falei, cara, eu preciso resgatar isso e trazer para dentro do meu negócio. Não posso simplesmente descartar minha história de 10 anos e toda a minha experiência. Então foi quando eu decidi, né, numa jogada, aquela a gente chama de a jogada do empreendedor, né, precisa ter em determinado momento. Foi quando eu decidi construir mesmo uma jogada onde eu nichasse para o agro, 100%. Então nós abrimos uma agência mantendo a estrutura que tinha, mas ao invés de ser 360, então os clientes vinham, buscavam, eu comecei a atuar 100% focado no agro. Gustavo, mas vocês executam quais tipos de materiais no agro? É agência de publicidade tradicional? Não, de fato não é esse o objetivo nosso. O objetivo nosso é construir um posicionamento na internet, é utilizar mesmo a tecnologia. E é por isso que veio a ideia da coluna Agro Inova, porque o agro, assim como todos os setores da nossa sociedade, passa por uma grande transformação por conta da evolução da inteligência artificial. Isso é inevitável. Então, empregos estão surgindo, empregos vão deixar de existir, realidades de produtividade, tempo, assim como a gente disse há pouco, né, aqui numa conversa informal, parece que a nossa sensação hoje... Tudo muito instantâneo. Muito instantâneo. Então, trazer esse cenário da tecnologia, esse cenário da evolução da humanidade, que nós podemos fazer parte, vendo isso como história,
trazer isso para o nosso espectador, para quem vai ler os nossos artigos. Eu quero mostrar para você, produtor rural, que você pode olhar aqui dentro da AgroInova e ter na palma da tua mão a informação sobre tecnologia, a informação sobre inovação, sobre inteligência artificial, sobre outros caminhos. Não é só inteligência artificial, mas, por exemplo, outras estratégias de plantio, de colheita, de pecuária, de tratamento do gado. Tudo isso a gente vai trazer aqui na nossa coluna, por isso surgiu a ideia. E, Gustavo, a gente sabe que o agronegócio, assim como em todas as outras áreas, né, igual você falou, tem sofrido diversas transformações. Como que você vê essa importância dos produtores se posicionarem mesmo? Porque às vezes algumas pessoas podem não ver a importância desse posicionamento digital do agronegócio. Acho que é uma coisa muito distante. Como que você analisa isso? Por exemplo, na pecuária, né? Pecuária é um dos segmentos do agro hoje que mais utilizam o digital. Após a pandemia, antes da pandemia, na verdade, os leilões eram presenciais. Então, assim, aquelas festas maravilhosas. Mas aí veio a pandemia, como que você ia fazer leilão? Não tem como você reunir muita gente. A polícia não ia deixar, ia colocar ali dentro, não ia rolar, porque a gente tinha determinações de não ter aglomerações. Então nós tínhamos cuidados que devíamos cumprir. Então eles tiveram a ideia de começar a utilizar as ferramentas digitais. E hoje os leilões, a maior parte dos leilões são impulsionados e acontecem via digital. Os canais transmitem e a compra e venda de gado é feita 100% digital. E como que o produtor vai falar assim, cara, mas para que isso vai servir para mim? Eu falo assim, bom, você pode utilizar o tráfego pago dentro da ferramenta Meta, no Facebook e Instagram, gravar um vídeo do seu animal, colocar ali e colocar um dinheiro como patrocinado. Esse vídeo vai aparecer para potenciais compradores ou do segmento agro, eles vão ver o teu animal e eles vão entrar em contato. O teu time de vendas vai estar preparado, treinado, que é uma das qualidades que a gente tem dentro da empresa, para fazer todo o processo de condução de venda. E aí no leilão, o seu time de vendas vai acompanhar esse potencial cliente, ele vai ter o cara na mão. Você vai precisar mandar mais o seu menino montar na caminhonete e partir lá para a fazenda para vender. Esse processo de venda, ele acontece ainda, mas ele é um processo que vai muito oneroso para pouco resultado. Você vai gastar menos com o digital e ter mais resultado. Um exemplo, tenho clientes hoje da área da pecuária que investem aí, estão falando de um orçamento de patrocinado de R$ 1.500 até R$ 5.000 por mês. E tem vendas que ultrapassam, e eu falo assim para você, a gente sem trabalhar muito marketing, muita persuasão, bem simples, ultrapassam mais de R$500 mil de vendas em um único mês. Muito rápido. Mas só unindo essas ferramentas digitais que estão disponíveis. Exato. Sem colocar a IA, que a gente chama de pré-atendimento. Tá? O atendimento passa para um vendedor ainda fazer. Se você colocar a IA e colocar mais dinheiro ali para você patrocinar, você consegue atingir o país inteiro muito mais rápido. E de que forma o produtor poderia colocar a IA utilizar a IA? Por exemplo, eu conheci alguns empresários do setor climático que trouxeram informação que hoje a IA faz o processamento climático em tempo real. Então, para o cara que é produtor de grãos, ele vai saber em tempo real, com um intervalo estourando ali de 1 hora, se vai chover ou não vai chover. Uau! Então isso já existe fora do país. Existem empresas especializadas nesse tipo de tratamento utilizando a IA para tratar esses dados. A IA, por exemplo, faz o vídeo monitoramento ali, na hora que você subir o drone, você colocar a IA para fazer toda a leitura do seu gado possível. Então você faz o mapeamento do teu solo. Né? A gente está falando da maior inteligência já inventada no mundo, que está a serviço do setor produtivo. Gustavo, agora me fala, falando da sua empresa, assim, você, voltando um pouco para a sua história, você trabalhava, né, lá no meio político. Perfeito. Abriu a sua empresa e resolveu nichar ela para o agro, porque é algo que você sempre se identificou, sempre quis. Só que assim, a gente sabe que abrir uma empresa, gerir uma empresa também tem os seus desafios. Totais. Hoje em dia, assim, principalmente por ser nichado no agronegócio, você tem uma vantagem que Mato Grosso do Sul, o
o agronegócio é extremamente forte aqui. Como que é esse trabalho, os maiores desafios aí nessa gestão da empresa, de marketing, por ser algo mais nichado? Olha, eu vou falar para você, assim, confidenciando, que foi um processo onde eu tive que amadurecer em mim primeiro a ideia de que nichar era a melhor estratégia. Mas eu entendi que se você se nicha um processo, você se torna especialista nele. Se você torna especialista, o teu processo de operação é mais fácil. Por exemplo, você uma grande produtora ou média produtora de gado, e você quer fazer um anúncio, quer vender o seu animal utilizando as redes sociais. Se você chegar para mim aqui com essa proposta, em 1 minuto eu sei qual vídeo vai performar melhor e qual não vai. Como é que é? Porque eu já testei os mais variados tipos de vídeos que existem na parte da pecuária. Eu já testei. Já testei filmando o animal de ponta cabeça, filmando o animal de cima, filmando o animal... Então assim, a gente já testou o produtor oferecendo, o produtor sendo direto, o produtor sendo consultivo, uma venda, por exemplo, você colocando um animal ali em destaque ou tirando ele do destaque, qual converte mais? A gente sabe qual é o tipo de material que o produtor da pecuária quer consumir. Isso a gente já sabe. Então, é mais fácil eu escalar minha operação sabendo já como funciona o processo do que, por exemplo, você é um cliente do varejo e você chega até mim, até eu entender o teu processo, demora. Eu tentei abrir, por exemplo, outras frentes durante a empresa, mas eu entendi que ele demoraria muito mais tempo e gastaria muito mais tempo da minha equipe pensando em outras soluções que fossem fora do agro. Da mesma forma, grãos, da mesma forma, por exemplo, tecnologia, para quem eu atendi uma empresa em parceria com umas outras 2 empresas, nós construímos um projeto onde nós atendemos uma empresa da Espanha que fazia um monitoramento ali. A gente anexava uma tecnologia dentro dos silos e media a umidade se o silo estava com umidade, se não estava. Então, a gente entende qual que é o tipo de perfil que o produtor quer, a comunicação que ele quer receber na rede social. A gente já sabe. Então é mais fácil. E hoje em dia, quais são os seus maiores cases de sucesso assim que você tem que pode compartilhar conosco? Perfeito. Eu acredito que a parte da pecuária, né? Eu hoje atendo as maiores fazendas, né, de complemento de gado do país. Então, por exemplo, hoje no meu leque de clientes aqui da empresa, nós temos a EAO, né, que pertence aí à parte de Uberaba, Minas Gerais. Então, quem conhece a EAO, quem é do setor produtivo sabe o tamanho que eles são. Eles são não somente de Uberaba, mas também na Bahia. E nós conseguimos, por exemplo, gerei mais de 250 cadastros para eles, de possíveis /reais compradores, investindo uma verba assim, em menos de R$1.000. Então, a gente, em potencial de venda, só para te trazer em números, né, a gente está falando aí de uma possibilidade de R$1 milhão em vendas. Outro cliente, assessorias pecuárias, que também atendo, já geramos mais de 2, 3 milhões de reais. Isso é fato com que eu traquei. A gente chama, um termo do marketing, tá, galera? Mas a gente traqueou essa venda, a gente mediu todo o processo dela e no final chegou nesse resultado de 3 milhões de vendas de gado usando a internet, usando as estratégias de marketing digital. E você fala muito em vendas e a gente sabe que o público que consome tem mudado, né? Perfeito. O público que compra tem mudado. Como que vocês têm sentido aí de um tempo para cá, assim, todas essas transformações em relação ao público consumidor? Porque hoje em dia, e a gente ouve falando muito, principalmente no varejo, a geração X, Y, Z precisa se conectar com a marca, querem comprar de determinada forma. E como que é isso as vendas relacionadas ao agronegócio? Como que é esse cenário? Olha, bom, a maior parte dos clientes que a gente tem são maiores de 30 anos. Então, assim, ou é o cara que herdou a fazenda do pai e está dentro da rede social, ou é o próprio produtor que está lá dentro. Não tem muito essa questão de comunicação para a geração Z. Não, o produtor ele é bem objetivo. Ele quer comprar, você tem que ofertar. Gostei, eu vi, gostei, vou levar. Exato. É diferente, por exemplo, você não tem que ficar agradando, porque por mais que sejam animais, né? A gente está falando de commodity. Está falando, então, é assim, eu compro porque eu vou ganhar tanto. Essa é a conversa. Então não mudou muito. Era assim e continua sendo assim. Exato.
Porque nós, na verdade, inserimos o público mais, a gente fala, um público mais antigo, com mais idade, nós inserimos ele dentro das redes sociais, só que os hábitos de compra e venda deles são padrões ainda. É um mercado que eu brinco que é como se eu tivesse retornado aos anos de 2013, 14, pelo índice, né, pelo estilo de compra. Não tem muita variável como no varejo tradicional. O varejo é totalmente diferente. Você vê as marcas como o Boticário mesmo, a cada ano ele muda a estratégia de comunicação dele, porque senão ele não consegue atender o público. No setor do agro não precisa. Até então, nós entendemos e mapeamos que esse processo de compra ele é bem assim, eu compro, acabou. E são pessoas com uma idade um pouco mais avançada, assim. Exato, mas não entendam que estar com idade avançada significa estar no Facebook, porque todo mundo fala assim, só, Facebook já morreu, ninguém está mais lá dentro, não. O Instagram e o Facebook é 50-50. Olha só. Então, a gente mapeou também isso. Então, o índice de compradores no Instagram também é muito alto, de pessoas acima de 50 anos. E, Gustavo, para nós irmos aí para o final, caminhamos para o final da nossa entrevista, você, como colunista agora oficial da Total News, o que os leitores podem esperar aí das suas próximas colunas, dos seus próximos artigos? Porque nós falamos todo desse cenário aí, né, da tecnologia, do agronegócio, contamos a sua história, então eu queria que você falasse também o que os leitores podem esperar aí das próximas semanas. Perfeito. Bom, já tem na ponta da agulha ali inteligência artificial aplicada para o agronegócio. É o próximo artigo que vocês vão consumir aqui dentro do Total News, onde eu vou falar um pouco mais sobre o uso mesmo das tecnologias como IA para você, produtor rural, acelerar o seu processo dentro de produção. Então, seja você da pecuária, seja você de grãos, né, seja você de outros segmentos também do setor produtivo, a IA vai chegar no teu campo e ela vai revolucionar o teu modo de trabalhar e a tua produtividade. Além disso, também vamos trabalhar, por exemplo, eu tenho fontes em Santa Catarina, tenho fontes em Israel, parceiros que vão trazer conteúdos ali junto comigo, então vou entender um pouco mais de inovação que está acontecendo lá. Eu vou trazer aqui para você, produtor, acompanhar em primeira mão. Então, o radar do mundo da tecnologia, vocês podem ter certeza que a gente vai trazer aqui dentro do Total News. Aí, Gustavo, muito obrigada aí por sua participação. Seja muito bem-vindo oficialmente aqui à Total News. Estou com ótimas expectativas aí para sua coluna, para os seus artigos, porque realmente é um conteúdo que é de valor, que faz a diferença e que com certeza vai trazer inovação, que é o tema também da coluna Agro Inova. Então, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando não somente o nosso conhecimento, mas também compartilhando algo de valor para a vida do produtor rural. O intuito aqui, gente, não é apenas falar sobre prestação de serviços, mas é mostrar como a tecnologia ela vai fazer vocês ir muito mais rápido e mais longe. É o velho exemplo, você vai a um lugar de um ponto A a um ponto B a pé, você demora uma quantidade de tempo. Mas se você for de carro, você vai muito mais rápido. A tecnologia é o carro que vai te levar muito mais rápido de um ponto A a um ponto B. É isso aí, conversamos com o Gustavo Vicente, ele que já é, na verdade, o novo colunista aqui da Total News, da coluna Agro Inova. Gustavo, muito obrigada e as portas da Total estão sempre abertas para você. Eu que agradeço. Obrigada, tchau, tchau.